Olá, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de filosofia. Aqui é o professor Silas e estamos trabalhando curiosidade que me ajuda a conhecer e queremos descobrir o mundo de uma forma diferente também. Nós vimos aí nas aulas anteriores que existem algumas maneiras de chegar ao conhecimento, vimos que a experiência é importante, que o pensamento e a razão são importantes, e agora queremos também entender como descobrir o mundo, de que maneira eu posso conhecer o mundo, chegar ao conhecimento, mas também descobrir esse mundo que está à minha volta. De que maneira? Então vamos ver também, vamos agora descobrir duas maneiras de descobrir o mundo. Por quê? Porque de fato o mundo está nesse processo de mudança, nesse processo de evolução. Ou seja, algumas coisas podem mudar, outras nem tanto. Ou seja, percebemos que existe no mundo esse movimento interessante, não é verdade? Existe um movimento. E é esse movimento que nós queremos entender, porque esse movimento vai nos ajudar a justamente a descobrir esse mundo e a entender o mundo. Tem aqui duas imagens importantes, duas imagens que são assim chave para que nós entendamos esse processo. Bem, temos aqui nessa imagem algumas pedras, umas pedras redondas, bonitas, né? Bem, quando eu olho para uma pedra, o que eu posso imaginar de uma pedra? O que eu posso pensar de uma pedra? Será que essa pedra, se ela ficar aqui durante muitos anos, ela vai sofrer alguma alteração? Bem, pode até sofrer, na verdade, né? Pode até vir a sofrer algumas alterações, mas essas alterações são mínimas, são muito lentas, muito devagar, não é verdade? Então, a percepção de mudança da pedra, eu não consigo assim ver de uma hora para outra. Talvez passe anos e anos e eu não consiga ver essa mudança tão de forma nítida, né? Tão clara assim, como em outras situações. Não sei se você já fez a experiência também de, por exemplo, quando você vai andar assim na montanha, numa floresta, num parque, ou vai numa praia, ou vê lá uma rocha, aí você fala, nossa, eu vim aqui o ano passado e continua a mesma coisa, essa pedra, essa rocha, o mar, essa floresta, né? Nada mudou, né? Nada de alteração teve. Por quê? Porque você percebe que alguns elementos que existem na natureza, a mudança não é tão, digamos, rápida como em outras situações ou como em outros momentos. Então, ao olhar a pedra, percebemos que não tem tanta alteração. Agora vamos olhar uma outra imagem aqui. Aí você vai me dizer se essa imagem tem algum tipo de transformação ou não. Olha aqui, ó. Temos uma imagem, né, de uma borboleta e nessa imagem aqui, facilmente nós conseguimos entender e observar o processo de vida dessa borboleta, né? É um processo que é muito nítido, nós conseguimos enxergar, conseguimos perceber que a borboleta, ela acaba deixando aqui, né, os seus óvulos aqui, numa folha, esse óvulo desenvolve em uma lagarta, essa lagarta então, ela acaba passando por um processo de transformação chamado metamorfose e vira um casulo. Do casulo, então, há toda uma transformação e logo mais essa borboleta começa a sair do casulo até então se transformar em uma outra borboleta. Olha só que interessante. São movimentos diferentes, são movimentos que nos chamam a atenção. E isso acontece em muitas situações da vida. A gente percebe que de fato a vida, ela anda, que a vida muda constantemente, de que até mesmo na escola que nós estudamos, podemos chegar, de repente um ano está de um jeito e o outro ano está de outro, e assim por diante. Então na natureza também é assim, mas como eu disse, tem alguns elementos que nos dão a sensação de que parece que não muda.
Por quê? As alterações são mínimas e são mais assim devagar, demoram mais tempo para que nós percebamos. Tem aquele ditado, acho que você já ouviu, se você não ouviu, vai ouvir agora, que diz o seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se você já foi no mar, já percebeu que tem lá em algumas rochas, algumas escavações, tem alguns buracos, e esses buracos são feitos com o quê? Com a força da água. Claro, foi feito de um dia para o outro? Não, demorou muito tempo, às vezes milhares de anos para aquilo chegar daquela forma. Então não foi assim, de um dia para a noite, demora muito, mas esse ditado é verdade. O que? Demora mais, mas sempre tem uma transformação. Mas, em outros momentos, nós conseguimos perceber as transformações de forma mais rápida. E aí tem aqui então também uma provocação bem interessante que nos ajuda a pensar. A borboleta e a pedra nunca mudam? Bem, nós vimos que a borboleta muda. A pedra nem tanto assim. Só a borboleta se transforma? Nós vimos que há uma transformação de fato da borboleta, que na pedra, por mais que ela sofra algumas alterações, não há grandes transformações, ela vai continuar sendo pedra, tá certo? Então ela não vai se transformar em outra coisa, ela vai continuar sendo pedra. A pedra é sempre a mesma, mas e a borboleta? Também? Nós vimos então, de fato, que não, que existem movimentos diferentes e que as transformações em alguns elementos são maiores, em outros nem tanto assim. E aí queremos ver aqui agora dois termos, duas ideias importantes que nos ajudam a descobrir o mundo, que nos ajudam a perceber o mundo. Que ideias são essas? A ideia de inatividade ou transformação. Então, inatividade ou transformação. Vamos ver o que é? Vamos ver o significado, o que cada coisa significa? Vamos lá então. Inatividade e transformação são dois jeitos diferentes de olhar a mesma coisa. Vamos aprender juntos o que significa? Observe a imagem. O que ela está representando? Ou seja, essa imagem aqui, veja que interessante, galera. Então, lembrando vocês que essas duas ideias são duas maneiras de perceber a mesma coisa, de perceber a realidade, tá certo? Então, temos aqui, uma flor está desabrochando, ela não desabrochou ainda, vai passando os dias, ela começa a desabrochar, até então chegar aqui e de fato desabrochar. Então esse é o processo. Eu planto uma sementinha, essa sementinha então vai germinar, vai crescer, vai começar então a dar ali os seus frutos e percebemos ali então que uma transformação. Olha que interessante. A vida é assim, a vida é uma transformação. Não é estática, parada. Não, a vida é transformação. As coisas se transformam. As coisas mudam. E isso é importante. E isso é muito válido. Então, inatividade é quando se percebe ou se tem a sensação de que nada se altera no mundo ou em alguma situação que vivemos. Tudo fica igualzinho. E parece que sempre foi e será dessa forma. Como nós vimos. Sabemos que elas sofrem sim algum tipo de mudança, mas são mudanças mínimas. A transformação pode ser entendida como o contrário da inatividade. É quando as coisas mudam, parece que estão em constante mudança. Um bom exemplo de transformação é o processo de metamorfose da borboleta. Ou até mesmo, como nós vimos lá, de uma planta. Isso também é interessante. Existe um processo também que nós vimos ali da semente, depois que surge ali o broto, do broto surge a planta, da planta temos ali os frutos e assim por diante. Então, a gente pode perceber uma mudança. Inatividade, quando não se tem a ideia de mudança, e transformação, quando se tem essa ideia de mudança. E aí, claro, algumas perguntinhas aqui que nos ajudam a pensar melhor sobre isso. Nos ajuda a entender melhor as coisas. Por que as árvores escondem o esplendor de suas raízes? Por que choram tanto as nuvens e cada vez são mais alegres? Onde está o centro do mar? Por que ali não vão as ondas? Claro, aqui é um pequeno poema,
tá certo? E que nos ajuda a pensar sobre isso. Que, por exemplo, quando você olha o mar, né, você vai lá, vê tudo parado, e a gente não vê nenhum movimento, parece que tá tudo paradinho assim, parece que está tudo igualzinho. Mas sabemos que existem ali movimento, sabemos que ali tem algumas transformações. Porque as árvores escondem o esplendor de suas raízes, ou seja, porque não vemos as raízes, somente a árvore, né, quando está em pé ali, forte, quando cresceu bem, enfim, podemos perceber que para que a árvore cresça é necessário que as raízes se escondam, não é verdade? Então é necessário, para que haja essa transformação é necessário que as raízes se escondam. Para que haja chuva é necessário então que as nuvens contribuam, né, com isso. Para que haja transformação é necessário de fato que as coisas possam acontecer de maneira diferente. E assim nós conseguimos perceber. Eu sempre digo, nenhum dia é igual ao outro. Às vezes está sol, chove, às vezes faz sol de novo, esfria. Então é assim. E a vida, em tudo, isso acontece. Acontece o quê? A inatividade e a transformação. E no conhecimento também é assim. Nós nos aproximamos do conhecimento porque queremos também nos transformar. Transformar a nossa mente, transformar o que nós pensamos e também transformar o mundo em que vivemos. Tá certo? Pessoal, ficamos por aqui então. Espero que tenham gostado. Até mais, até a próxima. Tchau!